Os engenheiros vieram preparados para tudo: tablets, drones, gráficos de pressão, modelos hidráulicos e um guindaste grande o suficiente para levantar um ônibus escolar. Ao meio-dia, estavam confiantes. Às 3 da tarde estavam preocupados. Ao anoitecer, o medo finalmente havia chegado aos seus rostos. A comporta que protegia Benton Ridge estava travada durante a pior chuva que aquela cidade ribeirinha do Missouri havia visto em 30 anos. A água marrom batia contra os painéis de aço como vivo, subindo mais pesada a cada minuto, enquanto todos os controles modernos de emergência falhavam diante deles. Então Arthur Briggs, de 76 anos, saiu do meio da multidão usando seu casaco de lona gasto e disse baixinho: "Vocês estão tentando abrir a comporta errada." Algumas pessoas riram. Riram porque Arthur havia trabalhado no antigo moinho do rio antes de a maioria deles sequer nascer. Riram porque só viam um velho falando sobre um sistema esquecido que a cidade havia enterrado sob concreto em 1974. Seu filho agarrou sua manga e sussurrou: "Pai, por favor, você está passando vergonha." Mas Arthur continuou olhando fixamente para o moinho de tijolos abandonado, porque se ele estivesse certo, Benton Ridge ainda teria uma chance. E se ele estivesse certo, seu pai havia morrido tentando avisar. Luz em vão. Se você já viu um homem velho ser descartado porque seu conhecimento vinha de mãos calejadas em vez de um diploma universitário, fique com esta história até o fim. Isto não é apenas sobre uma comporta, é sobre um pai, um filho, um aviso enterrado e uma cidade que só escutou a verdade quando a água já estava à sua porta. No fim da tarde, Benton Ridge já não soava mais como uma cidade. Soava como um lugar prendendo a respiração. A chuva batia nos telhados em lâminas duras e prateadas. A água marrom corria pela Main Street, arrastando folhas, cascalho e panfletos rasgados da igreja pelas sarjetas. Na parte baixa da cidade, famílias já carregavam caminhonetes com álbuns de fotos, frascos de remédios, crianças dormindo e qualquer outra coisa que pudessem levar antes que o rio alcançasse suas varandas. Por 30 anos, Benton Ridge confiou na comporta. O condado a chamava de moderna. Os folhetos a chamavam de reforçada, monitorada por computador, guiada por sensores e pronta para emergências. As pessoas acreditaram nessas palavras porque acreditar nelas era mais fácil do que temer o rio Missouri a cada primavera. Mas agora o rio estava subindo e a comporta não abria. Na estação de controle, 3 engenheiros estavam debaixo de uma cobertura temporária enquanto seus tablets brilhavam em azul contra a chuva. Ethan Cole, o engenheiro-chefe vindo de St. Louis, enxugava a água da tela com a manga repetidas vezes. Ele havia chegado calmo. Agora sua mandíbula estava rígida. "Tentamos a liberação remota", disse o engenheiro. "Tente de novo." "Já tentamos. 2 vezes." Eles haviam verificado a bomba hidráulica, o sinal do relé, o atuador, os sensores de pressão, o painel reserva e o controle manual embutido na carcaça moderna. Atrás deles, um guindaste estava parado na estrada de acesso com a lança erguida, enorme e inútil. Todo o teste dava a mesma resposta. A comporta não se movia. A prefeita Helen Carver veio rápido pela chuva, usando uma capa amarela sobre um terno azul marinho, indo do chefe de polícia aos engenheiros e depois aos voluntários que empilhavam sacos de areia perto das barreiras. "Quanto tempo até ela abrir?" perguntou. Ninguém respondeu. Na colina acima do rio, moradores permaneciam de pé na chuva. Alguns tinham casas abaixo da linha d'água. Alguns tinham pais idosos que não conseguiam remover rapidamente. Outros tinham vindo simplesmente porque o medo puxa as pessoas em direção àquilo que pode destruí-las. Perto do fundo estava Arthur Briggs. Ele tinha 76 anos. Usava um casaco de lona gasto escurecido pela chuva, o cabelo grisalho achatado contra a testa, uma mão apoiada em uma bengala de madeira. A maioria das pessoas em Benton Ridge o conhecia como o velho operário do moinho, que ainda separava parafusos em latas de café e falava demais sobre os anos em que o moinho do rio ainda funcionava. Arthur observou os engenheiros por um longo tempo. Ele não estudou seus tablets. Estudou suas mãos, seus olhos e os lugares para onde eles não estavam olhando. Então seu olhar se moveu para o moinho de tijolos abandonado ao lado do rio, suas janelas quebradas negras na tempestade. "Vocês estão tentando abrir a comporta errada", disse ele.
As palavras foram quietas, ainda assim, pessoas suficientes as ouviram. Algumas cabeças se viraram. Alguém riu uma vez, curto e seco. Ethan olhou para ele, irritado e exausto. Como é? Disse Ethan. Arthur ergueu a bengala em direção à estrutura de aço. Aquilo é o painel. Aquilo não é a comporta inteira. O engenheiro soltou uma respiração dura. Senhor, nós sabemos o que é a comporta. Não, disse Arthur. Vocês sabem o que deixaram para vocês no papel. A multidão se mexeu. A prefeita Carver se aproximou. Arthur, este não é o momento. É exatamente o momento. Ele apontou para o velho moinho. Há uma ligação inferior debaixo daquele prédio. Passa pela antiga câmara da roda e entra na estrutura da comporta. Se a pressão travou o bloqueio hidráulico, vocês não vão liberá-lo daqui de cima. O rosto de Ethan se contraiu. Não existe nenhuma ligação inferior nos planos atuais. Arthur assentiu. É porque os planos atuais não voltam longe o suficiente. Antes que Ethan pudesse responder, Mark Briggs abriu caminho pela multidão. Ele estava no fim dos 40, ombros largos, usando uma jaqueta de empreiteiro e a expressão de um homem vendo sua reputação se afogar em público. Pai, disse Mark. Vamos. Arthur não se moveu. Mark baixou a voz. Essas pessoas estão tentando salvar a cidade. Não transforme isso em uma de suas velhas histórias do moinho. Eu também estou. Não. Você está passando vergonha. Arthur olhou para a mão do filho segurando sua manga. Por um instante, a chuva pareceu mais alta que as sirenes. Então Arthur olhou de volta para o moinho. Ele se lembrou de outra mão ali um dia, a mão de seu pai, marcada e forte, guiando sua palma de 16 anos sobre o ferro frio. Sinta a roda antes de forçá-la, filho. A lembrança o atingiu com tanta força que Arthur precisou se apoiar na bengala. Atrás dele, o rio golpeou a comporta travada com um gemido metálico profundo. O tablet de Ethan piscou outro aviso. A prefeita Carver perguntou novamente se os engenheiros conseguiriam abri-la. Arthur ouviu o silêncio que veio depois. Aquele silêncio significava não. Ele se afastou de Mark. Se essa comporta continuar fechada, disse Arthur, as ruas baixas desaparecerão antes da meia-noite. O rosto de Mark endureceu. Você não sabe disso. Arthur olhou para a água subindo. Sim, eu sei. Então começou a caminhar em direção ao moinho abandonado. Pessoas o chamaram. Alguém mencionou responsabilidade legal. A prefeita Carver gritou seu nome. Mark praguejou baixinho. Arthur não parou, porque ele não estava caminhando em direção a um prédio velho. Ele estava caminhando em direção ao último cômodo onde havia visto seu pai vivo. Arthur não entrava no moinho Briggs havia quase 20 anos. Mesmo antes de o condado acorrentar as portas, ele o evitava. Dizia às pessoas que era porque os pisos estavam podres, porque o telhado vazava, porque um homem da idade dele não tinha nada que andar por um prédio que vinha desmoronando desde o governo Carter. Essas razões eram verdadeiras o suficiente para serem úteis, mas não eram a verdadeira razão. A verdadeira razão era que cada tijolo daquele lugar se lembrava de seu pai. Quando Arthur tinha 16 anos, o moinho ainda estava vivo. Não era bonito, nem limpo, nem seguro pelos padrões modernos, mas estava vivo. Ele tremia antes do nascer do sol quando as primeiras correias começavam a se mover. As janelas brilhavam amarelas na escuridão do inverno. Vapor subia das aberturas ao longo da parede. O chão cheirava a óleo, corda molhada, lama do rio, serragem e metal quente. Os homens falavam alto porque as máquinas eram mais altas. Mas o pai de Arthur, Samuel Briggs, raramente levantava a voz. Samuel não ensinava explicando tudo de uma vez. Ele ensinava fazendo Arthur prestar atenção. Não apenas olhe para uma máquina, Samuel costumava dizer. Escute o que ela está tentando lhe dizer. Arthur odiava essa frase no começo. Ele queria instruções claras. Puxe esta alavanca. Aperte aquele parafuso. Fique longe daquele eixo. Mas Samuel o fazia ficar parado ao lado das antigas caixas de engrenagens até que ele conseguisse distinguir a diferença entre um ritmo saudável e um ruim. Fazia-o aproximar a palma da mão de uma tampa de rolamento, perto o bastante para sentir o calor, mas não perto o suficiente para ser imprudente. Fazia-o aprender que as máquinas falhavam muito antes de quebrarem, se um homem fosse humilde o bastante para perceber. A lição mais importante ficava debaixo do moinho. Samuel levou Arthur até lá em uma manhã fria de 1966, quando a geada ainda grudava na grama do rio e a cidade acima deles
Mal estava acordada. Eles passaram por uma porta estreita de serviço atrás da antiga sala da turbina, desceram degraus de ferro escorregadios pela condensação e entraram em uma câmara inferior sobre a qual Arthur só ouvira falar pelos trabalhadores mais velhos. Na parede do fundo estava a roda. Era de ferro preto, da altura dos ombros, com raios grossos como cabos de machado e uma placa desbotada presa acima dela. 1911. Arthur se lembrava de tocar, lá pela primeira vez. O metal era frio o bastante para arder. Isto não é decoração, disse Samuel. Arthur tentou girá-la, mas ela não se moveu. Seu pai o deteve antes que ele colocasse seu peso nela. Sinta a roda antes de forçá-la, filho. Samuel colocou as duas mãos no aro e se inclinou lentamente, não com pânico, não com orgulho, mas com paciência. Em algum lugar além da parede, bem dentro da estrutura da comporta, algo respondeu com um clique mecânico abafado. Essa roda conversa com a comporta do rio, disse Samuel. Se o sistema de cima travar, isto dá aos homens mais uma chance. Arthur olhou para a ligação de ferro que entrava na escuridão. Por que eles não a usam? Porque na maioria dos dias não precisam dela. Samuel limpou a graxa da placa com o polegar. Mas uma cidade não constrói segurança para a maioria dos dias. Constrói segurança para o pior deles. Arthur não compreendeu o peso daquela frase então. Só compreendeu que as mãos de seu pai pareciam firmes sobre a roda, e isso fazia a câmara parecer menos assustadora. Samuel não era um homem fácil, mas era um homem estável. Não dizia, eu te amo com frequência. Dizia, verifique onde pisa. Dizia, mantenha as luvas secas. Dizia, coma antes do turno, não depois. Ele demonstrava afeto por meio de avisos, porque no moinho os avisos mantinham os homens vivos. No início dos anos 1970, Benton Ridge queria olhar para frente. O velho moinho estava desacelerando. Caminhões substituíam o transporte pelo rio. Novos empreiteiros chegaram com capacetes limpos, plantas enroladas e vozes confiantes. Funcionários do condado falavam sobre modernização, eficiência, responsabilidade legal e progresso. Diziam que a comporta precisava de um novo sistema hidráulico. Diziam que o monitoramento por computador tornaria os velhos mecanismos manuais desnecessários. Diziam que selar a câmara inferior reduziria custos de manutenção e manteria trabalhadores não autorizados do lado de fora. Samuel ouviu tudo aquilo com a mesma expressão que usava quando uma máquina começava a fazer um som que ninguém mais ainda ouvia. Então fez uma pergunta. O que acontece se o novo sistema travar sob pressão? Os funcionários disseram que o novo sistema havia sido projetado para não fazer isso. Samuel perguntou de novo. Não porque fosse contra o progresso. Arthur sabia disso melhor do que qualquer um. Seu pai respeitava boas ferramentas, novas ou antigas. O que ele não respeitava era um plano que removia o último recurso de reserva e chamava isso de mais seguro. Em uma reunião no escritório do moinho, Samuel abriu sobre a mesa um diagrama de manutenção manchado de graxa e apontou para a ligação inferior. Não selem esta câmara, disse ele. Vocês podem construir o que quiserem acima dela, mas deixem a roda acessível. Um empreiteiro riu de leve e disse, Sr. Briggs, ninguém vai operar uma roda manual de 1911 em uma emergência moderna. Samuel olhou para ele por um longo momento. Se a sua emergência moderna já tiver falhado, disse ele, você vai desejar que alguém pudesse. Essa frase acompanhou Arthur pelo resto da vida, assim como o que veio depois. A câmara foi selada mesmo assim, não de uma vez. Foi isso que tornou fácil para a cidade aceitar. Primeiro veio uma porta de acesso trancada, depois uma borda de concreto derramada, depois uma planta revisada que mostrava apenas o novo conjunto superior, depois menos trabalhadores que se lembravam do que havia abaixo, depois aposentadorias, demissões e silêncio. Arthur tinha 24 anos então, idade suficiente para entender a raiva, mas não idade suficiente para saber o que fazer com ela. Samuel continuou escrevendo anotações, continuou marcando diagramas, continuou dizendo aos supervisores que uma comporta sem um desvio manual funcionando não era moderna, era incompleta. As pessoas começaram a chamá-lo de difícil, depois de teimoso, depois de perigoso. Arthur se lembrava claramente da última manhã. Chuva nas janelas. Seu pai abotoando o casaco de trabalho,
um memorando dobrado no bolso da camisa. Samuel parou à porta e disse a Arthur que estava voltando à câmara inferior para documentar a ligação antes que o selamento final fosse derramado. Ao pôr do sol, homens diziam que Samuel Briggs havia ignorado o procedimento. Na semana seguinte, o relatório oficial chamou aquilo de acidente. No ano seguinte, a maior parte de Benton Ridge havia seguido em frente. Arthur nunca seguiu. Agora, de pé na chuva 50 anos depois, olhando para o mesmo moinho, Arthur compreendeu que seu pai não tinha medo de velhas máquinas desaparecerem. Ele tinha medo do dia em que a cidade precisaria de uma delas e ninguém se lembraria de onde estava. Atrás de Arthur, o rio golpeou a comporta travada outra vez. Desta vez, não soou como clima, soou como Samuel Briggs batendo do outro lado da história, perguntando se seu filho estava finalmente pronto para responder. Ethan Cole havia parado de fingir que o problema era simples. Na primeira hora, ele havia falado na linguagem limpa da engenharia. Desequilíbrio de pressão, atraso de relé, resistência hidráulica, conflito de sensores. Essas palavras mantinham as pessoas calmas porque faziam a falha parecer contida, como se o cálculo certo trouxesse a comporta de volta. Mas os números não obedeciam. O painel superior mostrava uma leitura. O gráfico de pressão mostrava outra. O indicador de controle manual afirmava que o pino de liberação havia se desengatado, mas a comporta permanecia travada com tanta força que a estrutura de aço tremia sob a força do rio. A cada poucos minutos, algo pesado batia do outro lado, e o som atravessava o concreto como um aviso. Ethan enxugou a chuva do tablet e executou a sequência outra vez. Nada. Tente o atuador pela caixa secundária, disse ele. Seu assistente olhou para ele. Nós já tentamos. Tente de novo. O homem atravessou até a carcaça de controle, abriu o painel metálico molhado e inseriu o comando. Uma pequena luz âmbar piscou. Em algum lugar dentro da estrutura da comporta, o motor zumbiu por 3 segundos, forçou e morreu. A multidão ouviu a falha. Máquinas não quebram apenas em particular. Às vezes quebram diante de todos que haviam sido mandados confiar nelas. A prefeita Helen Carver se aproximou. A chuva escorria da borda de seu capuz amarelo até a gola do terno azul marinho. Diga-me do que você precisa, disse ela. Tempo. Nós não temos tempo. Ozai. Não, disse ela baixinho. Se o rio passar da margem antes da meia-noite, perdemos a estrada do asilo, a subestação sul e metade do bairro baixo. Atrás dela, voluntários ainda enchiam sacos de areia, embora todos pudessem ver que os sacos de areia não importariam muito se a comporta nunca abrisse. Uma viatura desceu pela Mill Road e o policial gritou que a primeira faixa perto de Riverbend já estava inundada. A multidão passou de nervosa a assustada. Uma mulher chamou o nome da mãe ao telefone. Um homem gritou que sua caminhonete estava presa abaixo da colina. Alguém perguntou por que o novo sistema custara tanto se não conseguia abrir quando a cidade mais precisava dele. Então Arthur Briggs falou perto das luzes de trabalho. Vocês estão lutando contra a pressão pelo lado errado. Ethan se virou. Arthur estava de pé na chuva com uma mão na bengala, o casaco de lona escuro nos ombros. Ele olhava para a base de concreto, onde a comporta moderna encontrava a antiga parede do rio. O bloqueio superior está travado porque a ligação inferior ainda está carregando tensão, disse Arthur. Vocês podem puxar esse painel a noite toda. Vão entortar alguma coisa antes de liberá-lo. Um engenheiro balançou a cabeça. Não existe ligação inferior. Arthur olhou para ele, não com raiva, quase triste. Vocês continuam dizendo isso como se papel tivesse construído esta cidade. Ethan deu um passo em direção a ele. Sr. Briggs, eu entendo que o senhor trabalhou aqui há muito tempo, mas a comporta foi redesenhada. Os planos atuais não mostram nenhuma conexão mecânica ativa sob o moinho. Os planos atuais começam tarde demais. Não é assim que funciona a documentação de engenharia. É exatamente assim que funciona uma história mal contada. A frase cortou a chuva. Até a prefeita Carver olhou para ele. Arthur ergueu a bengala em direção ao moinho abandonado. Antes do sistema hidráulico, essa comporta podia ser aberta por baixo. A câmara da roda ficava sob a sala da turbina. Um eixo atravessava a parede oeste e entrava na estrutura da comporta. Quando a pressão prendia o bloqueio superior, a roda dava a alavanca pelo outro lado. Ethan queria dispensar. Lu,
Dispensar um velho era fácil quando tudo que ele carregava eram memórias, mas a máquina já não correspondia aos desenhos, e um bom engenheiro só podia ignorar o orgulho até que o equipamento o obrigasse à humildade. Mesmo que uma câmara tenha existido, disse Ethan, ela teria sido desconectada durante a modernização. Arthur balançou a cabeça. Eles pretendiam desconectá-la. Isso não significa que desconectaram. Como o senhor saberia? Os olhos de Arthur se moveram para as portas do moinho, negras e acorrentadas na chuva. Porque meu pai verificou antes de derramarem a última parede. Mark Briggs estava ouvindo a poucos metros, com a mandíbula cerrada. Ele se colocou entre eles. Pai Perry. Arthur não se moveu. Mark se virou para Ethan com uma expressão envergonhada. Ele vem contando essa história há anos. Não é uma história, disse Arthur. Para todo mundo é. A voz de Mark baixou, mas tremia de medo. Você acha que ficar aqui discutindo sobre 1974 vai salvar alguém? Arthur olhou para o filho. Sim. Essa única palavra fez Mark estremecer. Arthur suavizou a voz. Eu sei o que eles acham que eu sou. Então não dê a eles mais motivo. Se eu for embora porque tenho medo de ser ridicularizado e essas ruas inundarem, como devo chamar isso? Mark não tinha resposta. Outra sirene uivou na cidade. A prefeita Carver ordenou ao chefe de polícia que ampliasse a zona de evacuação. Suas palavras eram controladas, mas o pânico estava por baixo delas. Ethan olhou de volta para o rio, depois para seu tablet, depois para Arthur. Pela primeira vez, ele não parecia divertido. Parecia encurralado. Se houvesse uma câmara inferior, disse Ethan com cuidado, deveria haver alguma referência a ela em algum lugar. Um registro de manutenção, um documento anterior ao redesenho, alguma coisa. Arthur assentiu. Havia. Onde? Antes que Arthur pudesse responder, uma voz de mulher veio de trás da barreira, no porão do arquivo. Todos se viraram. Nora Whitcomb estava de pé na chuva com uma capa plástica de documentos enfiada sob o casaco. Ela era a bibliotecária de Benton Ridge e a guardiã não oficial de tudo que a cidade havia esquecido, mas não exatamente jogado fora. Ouvi Arthur no canal de emergência, disse ela. Então verifiquei o antigo índice de manutenção. A prefeita Carver franziu o rosto. Nora, esta área é restrita. Pelo visto, o índice também era. Nora ergueu a capa. Dentro havia uma ficha amarelada. Registros de serviço do controle de enchentes do Moinho Briggs, 1911 a 1974. Câmara inferior da roda. Inspeção da ligação oeste. Desvio manual da comporta do rio. A chuva pareceu ficar mais silenciosa em torno daquelas palavras. Ethan se aproximou e pegou a capa com cuidado, como se o papel dentro pudesse abrir toda a noite ao meio. Arthur não sorriu. Apenas olhou para o velho moinho, onde a corrente enferrujada atravessando a porta pendia escura e molhada. Por 50 anos, Benton Ridge havia tratado aquele prédio como uma ruína. Agora ele começava a parecer o único lugar restante que ainda poderia saber como salvá-los. E se o índice de Nora estivesse certo, a próxima resposta não estava no tablet de Ethan, nem no guindaste, nem na caixa de controle moderna. Estava debaixo do piso do moinho, atrás de uma porta de câmara selada, que ninguém abria desde o ano em que o pai de Arthur morreu. A corrente na porta do velho moinho estava tão enferrujada que parecia menos segurança e mais um aviso. A chuva atingia as paredes de tijolos enquanto Ethan segurava o antigo índice de manutenção de Nora em uma mão e uma lanterna na outra. A prefeita Carver havia argumentado que ninguém deveria entrar. Os pisos eram instáveis, o telhado era fraco e o condado seria responsável se alguém se machucasse. Mas o rio ainda subia, e o único documento que mencionava um desvio manual apontava diretamente para dentro do Moinho Briggs. O chefe de polícia cortou a corrente. A porta se abriu com um gemido molhado, e o cheiro do velho prédio saiu para a chuva. Oleo. Mofo. Lama de rio. Madeira apodrecida. Arthur fechou os olhos por meio segundo. Ele tinha 16 anos outra vez antes que pudesse impedir. Então entrou. A lanterna de Ethan passou por janelas quebradas, teias de aranha, suportes enferrujados e velhas polias de correia congeladas, acima deles como costelas escuras. Poeira cobria o chão. Folhas haviam entrado pelo vidro quebrado. Água pingava em algum lugar na escuridão. Fiquem à esquerda, disse Arthur. Ethan olhou para baixo. Por quê?
O lado direito fica sobre o antigo canal de resíduos. O piso é mais fraco ali. Ethan foi para a esquerda. Ele não discutiu. E Arthur percebeu. Nora seguiu com cuidado, mantendo a capa plástica sob o casaco. 2 bombeiros vieram atrás dela com luzes portáteis e uma barra de ferro. Mark Briggs entrou por último, o rosto tenso. Arthur não olhou para trás. Ele estava ouvindo o moinho. O velho moinho tinha um silêncio diferente do de uma casa vazia. Casas vazias pareciam abandonadas. O moinho parecia interrompido. Arthur ainda podia ouvir o que faltava. O estalo das correias, o zumbido das engrenagens, a vibração sob suas botas, a voz do pai dizendo seu nome sem precisar gritar. Por aqui, disse Arthur. Ele os levou além da antiga sala da turbina. A maior parte das máquinas havia sido removida décadas antes, mas os parafusos de fixação permaneciam no chão, cercados de ferrugem. O condado havia vendido tudo que ainda tinha valor. O que ninguém quis foi deixado para apodrecer. Nora parou ao lado de uma coluna de tijolos e verificou a ficha do índice. Diz que o acesso à câmara inferior da roda deveria estar atrás da parede de serviço oeste, disse ela. Há uma anotação aqui. WLC, Câmara da Ligação Oeste, disse Arthur. Era assim que meu pai a chamava. Eles encontraram a parede oeste atrás de uma pilha desabada de caixotes de madeira. Um bombeiro os puxou para o lado e a madeira podre se despedaçou em suas luvas. Atrás deles, o tijolo mudava de cor em uma linha vertical reta. Um lado era mais antigo e escuro. O outro parecia mais novo, mais plano, errado. Nora ergueu a lanterna. Ali, uma marca desbotada permanecia na altura dos ombros. A maior parte da tinta havia descascado, mas 3 letras ainda eram visíveis sob a sujeira. Webelebeze. Ninguém falou. Uma coisa era Arthur se lembrar. Outra era a parede se lembrar junto com ele. Ethan se aproximou e passou os dedos pela emenda. Isto foi alterado. Arthur assentiu. Depois do redesenho. Não, disse Ethan baixinho. Alguém fechou uma abertura aqui. Nora olhou da ficha para a parede. A porta de acesso deveria estar aqui. Estava, disse Arthur. Ele ainda conseguia vê-la. Uma porta estreita de aço com uma maçaneta redonda que deixava graxa preta na luva de um homem. Samuel costumava abri-la com o ombro quando o clima úmido inchava a moldura. Arthur o seguira por aqueles degraus, orgulhoso e assustado ao mesmo tempo. Agora havia apenas tijolo, concreto e silêncio. Um bombeiro bateu na seção inferior com a barra de ferro. O som mudou no meio do caminho, oco acima, abafado abaixo, concreto atrás da parte de baixo, disse ele. Ethan se agachou e iluminou a base. Derramado depois que a parede foi fechada. Nora verificou a ficha novamente. Inspeção final do selamento. Outubro de 1974. Arthur sentiu a data antes de compreendê-la. Outubro de 1974. O mês em que seu pai morreu. Mark viu seu rosto mudar. Pai? Arthur não respondeu. Aproximou-se e colocou a palma contra o tijolo mais novo. Era frio e úmido, mas em sua mente a câmara ainda existia atrás dele. A roda, o eixo, a ligação, a coisa que Samuel havia implorado para que não enterrassem. Por 50 anos, as pessoas haviam chamado seu pai de teimoso, perigoso, um homem que ignorou o procedimento. Mas aquela parede dizia outra coisa. Ethan ficou ao lado de Arthur, sua voz mais baixa que antes. Sr. Briggs, se a câmara está atrás daqui e a ligação está intacta, precisamos de acesso rápido. Arthur quase riu. 50 anos era muito tempo para esperar alguém com um capacete limpo finalmente dizer que precisava daquilo que Samuel Briggs havia tentado salvar. Não vamos atravessar esta parede rápido o suficiente, disse Arthur. Nora virou a ficha do índice. Pode haver outro caminho. Ela apontou para uma linha escrita à mão no verso. Escotilha de serviço da escada inferior lado leste, da sala da turbina. A respiração de Arthur prendeu. Ele havia esquecido aquela escotilha. Ou talvez tivesse se obrigado a esquecê-la. Samuel a usava quando o acesso principal estava bloqueado. Era estreita e íngreme, mas chegava à câmara inferior pelo lado. Se também não tivesse sido selada, ainda havia uma forma de descer. Arthur se virou para a sala da turbina. Então sua lanterna pegou uma marca baixa na argamassa ao lado da parede fechada. No começo, achou que fosse uma rachadura. Então se inclinou mais perto. 3 letras haviam sido riscadas fundo na argamassa. SPI?
Samuel Briggs. Arthur tocou as iniciais com 2 dedos. Eram grosseiras, quase escondidas, mas haviam sobrevivido. Não um relatório, não um registro oficial, apenas a marca de um trabalhador deixada onde ninguém pensou em apagar. Mark se aproximou por trás e viu as letras. Desta vez, não disse nada. Lá fora, o rio golpeou a comporta outra vez, e o moinho pareceu tremer. Ethan olhou das iniciais para Arthur. Mostre-me a escotilha de serviço. Antes que Arthur pudesse responder, uma voz chamou da entrada. Arthur. A prefeita Carver estava parada dentro da porta, a chuva brilhando em sua capa amarela. Atrás dela estavam 2 oficiais do condado e o advogado da cidade. A prefeita olhou além de Ethan e Nora, diretamente para Arthur. Isto acaba agora, disse ela. Arthur a encarou. Depois a parede selada, depois as iniciais que seu pai havia gravado antes de a cidade enterrar a câmara. O rio estava subindo. A roda estava em algum lugar abaixo deles. E agora as pessoas que haviam ignorado Samuel Briggs estavam tentando impedir seu filho de abrir o lugar que ele morrera tentando proteger. Isto acaba agora, disse a prefeita Carver de novo. Sua voz preenchia o velho moinho de maneira diferente da chuva. Tinha a firmeza ensaiada de reuniões públicas, audiências de orçamento, comunicados de emergência, a voz de alguém acostumado a ser obedecido, porque a ordem muitas vezes importava mais que a explicação. Arthur não se moveu. Ele ficou perto da parede selada com as iniciais de Samuel Briggs, ainda sob seus dedos. As letras eram pequenas, quase escondidas na argamassa, mas para Arthur pareciam mais altas que as sirenes lá fora. Ethan baixou a lanterna. Nora segurou o índice de manutenção junto ao peito. Os 2 bombeiros olharam da prefeita para Arthur, incertos sobre qual autoridade importava mais em um prédio que poderia decidir se Benton Ridge inundaria antes da meia-noite. A prefeita Carver deu mais alguns passos para dentro. Esta estrutura está condenada. Ninguém vai mais fundo sem a aprovação do condado. Arthur se virou lentamente. O rio não está esperando a aprovação do condado. Essa decisão não cabe ao senhor. Não, disse Arthur. Ela passou a caber a mim quando todos os outros decidiram que a única porta que valia abrir era a errada. O advogado da cidade, um homem magro de óculos molhados, limpou a garganta. Sr. Briggs, se continuar interferindo nas operações de emergência, o condado poderá responsabilizá-lo por qualquer ferimento, dano ou atraso causado por entrada não autorizada. Mark Briggs se moveu imediatamente. Já chega, disse ele. Mas não estava falando com o advogado. Estava falando com o pai. Arthur olhou para ele. O rosto de Mark estava tenso de vergonha, medo e algo que quase parecia raiva porque não tinha outro lugar para ir. Pai, escute eles, disse Mark. Por favor. A voz de Arthur suavizou. Você viu as iniciais. Eu vi arranhões em uma parede. Você sabe o que eram. O que eu sei é que você está de pé, em um moinho condenado durante uma enchente, discutindo com a prefeita, o advogado do condado e as pessoas tentando salvar a cidade. Arthur não disse nada. Mark se aproximou, baixando a voz, mas todos ainda puderam ouvi-lo. Você entende o que isso faz comigo, com minha empresa? Eu concorro a contratos do condado. Trabalho com essas pessoas. Tenho equipes dependendo de mim. Tenho esposa, filhos, folha de pagamento, seguro. Você acha que isso é só sobre ser corajoso. Mas quando tudo isso acabar, sou eu que vou ter que viver aqui com qualquer confusão que você fizer. As palavras atingiram mais forte porque eram honestas. Arthur esperava vergonha de estranhos. Havia aprendido a viver com isso, mas a vergonha vinda de um filho carregava outro peso. Entrava em lugares que a idade ainda não havia endurecido. Por um momento, viu Mark aos 8 anos, sentado no chão da cozinha com um guindaste de brinquedo, perguntando por que a foto do vovô Samuel ficava no corredor se ninguém falava sobre ele. Arthur não soubera responder naquela época. Talvez ainda não soubesse. Não estou tentando arruinar seu nome, disse Arthur. Mark riu uma vez, amargo e curto. Você nem precisa tentar. Nora desviou o olhar. Ethan fingiu estudar a parede. Lá fora, outra sirene uivou colina abaixo. A prefeita Carver usou o silêncio. Arthur, estamos ampliando a zona de evacuação. Essa é a escolha responsável agora. Se houver pessoas dentro deste prédio quando ele ceder, ou se você danificar algo conectado à comporta, pode piorar tudo. Arthur olhou para ela.
Pior do que perder as ruas baixas? Pior do que enviar pessoas sem treinamento para uma câmara instável, com base em uma memória de 50 anos. Não é apenas memória. Não é suficiente. Essa frase mudou o ar entre eles. Arthur encarou a prefeita, e pela primeira vez seu rosto mostrou raiva com clareza. Foi isso que disseram ao meu pai. A prefeita Carver ficou imóvel. Arthur deu um passo em direção a ela. Não ameaçador, apenas sem disposição para deixar as palavras permanecerem enterradas. Ele tinha diagramas, anotações, registros de manutenção. Sabia que a câmara da roda importava. Disse a eles que, sei lá era perigoso. E quando morreu, o relatório disse que ele ignorou o procedimento. A expressão da prefeita se contraiu. Eu não era prefeita em 1974. Não, disse Arthur. Mas seu pai estava no conselho do condado que assinou o redesenho. Mark fechou os olhos. Pai. Arthur não parou. Por 50 anos, esta cidade chamou Samuel Briggs de teimoso, porque era mais fácil do que perguntar por que um homem teimoso estava certo. Enterraram a câmara. Enterraram a roda. Depois o enterraram sob uma linha em um relatório que o fazia parecer descuidado. A voz da prefeita baixou. Este não é o momento para velhas acusações. Arthur olhou em direção à porta, onde a chuva e as luzes de emergência piscavam contra o tijolo. Quando a água está nas varandas das pessoas, é exatamente quando os velhos erros cobram seu preço. Ninguém respondeu. Do lado de fora do moinho, a multidão estava mais barulhenta. A notícia se espalhara de que a história de Arthur talvez tivesse prova. Alguns gritavam para a prefeita deixá-lo tentar. Outros gritavam que um velho não tinha o direito de arriscar vidas por causa de uma mágoa familiar. O medo divide as pessoas rapidamente. Faz cada opinião soar como sobrevivência. Um voluntário apareceu na porta. Prefeita, Riverbend está inundando mais rápido do que o esperado. Carver se virou abruptamente. Quão rápido? Rápido o suficiente para estarmos movendo os ônibus do asilo agora. Aquilo quebrou algo no cômodo. Ethan olhou para a parede selada, depois para a sala da turbina onde a escotilha de serviço talvez ainda existisse. Prefeita, se o desvio for real, podemos precisar dele. O advogado começou a objetar, mas Ethan falou por cima dele. Não estou dizendo que ele está certo sobre tudo. Estou dizendo que o sistema atual não está respondendo. O índice antigo confirma um desvio manual, e a parede física confirma um acesso selado. Do ponto de vista da engenharia, ignorar isso já não é racional. Arthur observou a prefeita Carver absorver aquelas palavras. Elas não a fizeram concordar. Tornaram mais difícil para ela recusar. Mark se virou novamente para o pai, mais quieto agora. E se você estiver errado? Arthur olhou para o filho. Havia muitas coisas que poderia ter dito. Que não estava errado, que Samuel não estivera errado, que um homem conhecia o formato do lugar que o havia formado. Mas nada disso alcançaria Mark ainda. Então Arthur disse a verdade. Se eu estiver errado, vou carregar isso. O rosto de Mark mudou. Arthur olhou de volta para a sala da turbina. Mas se eu parar porque tenho medo de ser ridicularizado e as pessoas perderem suas casas esta noite, também vou carregar isso. A prefeita Carver disse. Arthur. Ele a interrompeu, sem levantar a voz. Eu deixei que enterrassem meu pai uma vez. Não vou ajudá-los a enterrá-lo de novo. Então pegou a bengala e caminhou em direção à sala da turbina. Por um segundo, ninguém o seguiu. Então Ethan seguiu. Nora foi atrás dele, segurando o índice como um mapa saído de uma sepultura. Mark ficou para trás, respirando com dificuldade, olhando para as iniciais na parede. Lá fora, o rio golpeou a comporta novamente, e o velho moinho respondeu com um tremor baixo. Finalmente Mark se virou. Não pediu desculpas. Não disse que acreditava, mas seguiu o pai para dentro da escuridão. A sala da turbina aguardava no lado leste do moinho como uma parte do prédio que nunca esperou receber visitantes de novo. As máquinas antigas haviam desaparecido, mas sua ausência tinha peso. Parafusos enferrujados ainda se erguiam do chão onde as turbinas um dia estiveram. Manchas escuras marcavam o concreto em círculos largos. A água da chuva pingava pelo telhado danificado e se juntava em poças rasas que refletiam as lanternas. Arthur parou perto da parede do fundo. Ali, disse ele. A princípio, Ethan não viu nada além de concreto rachado e uma pilha de tábuas quebradas. Então Nora abaixou a lanterna e o contorno apareceu.
uma escotilha metálica quadrada embutida no chão, quase escondida sob sujeira, folhas e uma faixa de prateleira desabada. Mark avançou e chutou as tábuas para o lado. A escotilha era menor do que ele esperava. "É isso?" perguntou. Arthur assentiu. Acesso de serviço. Não foi construído para conforto. Um bombeiro se ajoelhou e limpou a lama da borda com uma mão enluvada. A argola de metal estava enferrujada e achatada contra a placa. Ele a enganchou com a barra de ferro e puxou. Nada aconteceu. Ethan verificou o relógio. Depois olhou para a porta onde a tempestade piscava branca através das janelas. "Precisamos abrir isso." O bombeiro se firmou e puxou de novo. Desta vez a escotilha soltou um grito curto e feio, metal se arrancando de anos de imobilidade. Ar frio subiu de baixo, úmido e pesado de minerais, trazendo o cheiro de pedra de rio, graxa velha e algo que Arthur não havia se permitido lembrar. O casaco de Samuel depois de um turno. Arthur apertou a bengala com mais força. "Você não precisa ir primeiro", disse Mark. Arthur olhou para ele, surpreso pela gentileza em sua voz. "Sim", disse Arthur. "Eu preciso." A escada abaixo era estreita, presa à parede, escorregadia pela condensação. Arthur desceu lentamente, um pé de cada vez. Seu joelho ruim protestou no terceiro degrau. No sexto, o som da tempestade acima começou a desaparecer, substituído pelo som mais profundo de água se movendo em algum lugar atrás da pedra. Ethan veio depois dele, depois Nora, depois Mark. A câmara abaixo tinha teto baixo e era mais fria que o moinho. As lanternas passaram por arcos de tijolos, suportes de canos, hastes enferrujadas e velhas estruturas de ferro. Água vazava por uma fenda na parede distante e corria em linhas finas pelo chão. Cada som ecoava 2 vezes antes de desaparecer na escuridão. Arthur ficou parado. Por um momento não tinha 76 anos. Tinha 24, ouvindo homens gritarem o nome de seu pai. Tinha 16, seguindo Samuel pela mesma passagem úmida. Era um menino fingindo não estar com medo porque seu pai nunca parecia temer nada que pudesse ser compreendido. "Pai?" disse Mark. "Arthur piscou. Estou bem." Mas não tinha certeza de que estava. Nora verificou a ficha do índice outra vez. A roda deve estar na parede oeste, perto do eixo principal da ligação. Arthur ergueu a lanterna. Ali, o feixe a encontrou lentamente, como se desenterrasse um rosto enterrado. Uma roda de ferro preto estava contra a parede de tijolos, da altura dos ombros, seus raios grossos e irregulares sob camadas de poeira. Ferrugem se acumulara ao longo do aro. Uma placa metálica desbotada acima dela ainda guardava 4 números. Ninguém falou. Até Mark, que ouvira a história durante toda a vida, parecia incapaz de desviar o olhar. A roda era real, não memória, não teimosia, não o constrangimento público de um velho. Real. Arthur caminhou até ela. Suas botas espirraram em uma fina camada de água. Estendeu a mão, depois parou pouco antes de tocar o ferro. Da última vez que estivera tão perto, Samuel Briggs estava vivo. Ethan moveu a luz ao longo do mecanismo. A roda se conectava a um eixo grosso que desaparecia pela parede oeste. Ao lado dela, uma caixa de engrenagens ficava meio escondida sob a sujeira. Ele se agachou, limpou a terra de um acoplamento e encarou. "Isto não foi totalmente desconectado", disse ele. Nora olhou para ele. "O que significa?" "Significa que o Sr. Briggs pode estar certo. A ligação ainda entra na estrutura da comporta." Mark soltou o ar como se o estivesse prendendo havia anos. Arthur finalmente colocou as 2 mãos na roda. O ferro estava frio. Por um segundo, ouviu Samuel outra vez. "Sinta a roda antes de forçá-la, filho." Arthur se inclinou com cuidado. Nada se moveu. Mudou a pegada e tentou novamente. A roda não girou. Ethan ficou ao lado dele. "Pode estar presa." "Pode", disse Arthur. Mark veio à frente. "Deixe-me ajudar." Arthur quase disse não. Então moveu uma das mãos para o lado. Pai e filho seguraram o mesmo aro de ferro. Empurraram. A roda resistiu. Mark empurrou com mais força. "Devagar", disse Arthur. "Está presa. Se você força ferro velho, ele quebra antes de falar." Mark soltou, frustrado. "Então o que fazemos?" Arthur baixou a lanterna ao longo do cubo, procurando não com pânico, mas com memória. A superfície estava imunda, mas o formato por baixo era familiar. Aro, raio, cubo,
copo de graxa, suporte de parada. Então viu. Um pino de travamento estreito ficava atrás do raio inferior, quase escondido sob ferrugem e sujeira. Havia sido colocado de lado. Não fazia parte da roda em si, mas da trava de segurança que Samuel um dia lhe mostrara. Arthur se agachou lentamente. Aí está a resposta, disse ele. Ethan ajoelhou-se ao lado dele. Um pino de travamento? Antigo suporte de segurança. Impede que a roda se mova quando a pressão muda. Podemos removê-lo? Arthur limpou a sujeira do pino com o polegar. Algo pequeno se moveu sob a terra, uma etiqueta metálica presa com arame quebradiço. Ele a limpou com cuidado. As letras apareceram uma por uma. S. Briggs. Por um longo momento, Arthur não conseguiu respirar. Mark viu a etiqueta e ficou pálido. Nora sussurrou. Samuel. Arthur segurou a etiqueta entre os dedos como se pesasse mais que ferro. Seu pai não apenas estivera naquela câmara. Ele havia marcado a própria trava que impedia a roda de girar. E se Samuel havia deixado seu nome ali, talvez também tivesse deixado outra coisa para trás, algo que finalmente pudesse provar aquilo que tentara avisar antes que a cidade escolhesse o silêncio. Acima deles, fraca, mas urgente, outra sirene uivou através da tempestade. Ethan olhou da etiqueta para a roda. Arthur, disse ele, precisamos saber o que seu pai sabia. Arthur fechou a mão em torno da etiqueta. Então olhou mais fundo na câmara, onde canos antigos desapareciam na escuridão e 50 anos de verdade enterrada aguardavam além do alcance da luz. Arthur segurava a pequena etiqueta metálica na palma da mão, enquanto a câmara parecia respirar ao seu redor. S. Briggs. As letras haviam sido estampadas de maneira irregular, gastas pela ferrugem e pelo tempo, mas eram claras o suficiente. O nome de seu pai havia sobrevivido onde o relatório oficial não sobrevivera. Sobrevivera à água, ao concreto, ao silêncio e a 50 anos de pessoas chamando Samuel Briggs de descuidado. Nora se agachou perto de um armário de armazenamento enferrujado embutido na parede da câmara. A porta havia inchado e travado, mas um canto estava dobrado para fora, como se alguém tivesse tentado abri-la muito tempo atrás e falhado. Pode haver registros aqui embaixo, disse ela. Ethan levantou os olhos do pino de travamento. Anotações de manutenção? Talvez. Moinhos guardavam papel em todo lugar. Mark pegou a barra de ferro do bombeiro e a encaixou na fresta do armário. Puxou uma vez. Nada. Puxou de novo, com mais força, e a porta se abriu com um grito metálico que ecoou pela câmara. Dentro havia luvas arruinadas, uma lata de óleo rachada e uma pilha de papéis embrulhados em pano encerado quebradiço. Nora ergueu o pacote com as duas mãos. Com cuidado, disse Arthur. A própria voz o surpreendeu. Soava como a de um homem falando perto de um túmulo. As primeiras páginas eram antigas folhas de inspeção, manchadas, mas legíveis. Datas, assinaturas, testes de pressão, programações de graxa, verificações da roda. Então Nora encontrou uma cópia dobrada de um relatório de incidente datado de 18 de outubro de 1974. Samuel Briggs, ferimento fatal durante entrada não autorizada na câmara inferior da roda. Arthur fechou os olhos. Ele havia lido aquelas palavras antes. Elas o acompanharam em cada aperto de mão no funeral, em cada conversa sussurrada, em cada olhar de pessoas que achavam que um trabalhador teimoso havia finalmente pago por ser teimoso. Ethan pegou o relatório e leu rapidamente. Sua lanterna desceu pela página. Isto diz que Samuel entrou depois que a câmara foi fechada. Ele entrou antes de terminarem, disse Arthur. Ethan franziu a testa. Diz que a ligação já havia sido desconectada. Arthur olhou para a roda. Então por que ela ainda está aqui? Ninguém respondeu. Ethan foi até a caixa de engrenagens e estudou o eixo, o pino, o antigo acoplamento. Verificou o relatório de novo. Isto não combina com o mecanismo, disse ele. Se a ligação tivesse sido desconectada, a pressão da comporta não poderia ter carregado este pino. Mas carregou. Dá para ver o padrão de desgaste. Nora encontrou outra folha no pacote. Há um memorando. Arthur não estendeu a mão de imediato. Ele soube antes de ver a letra. As palavras de Samuel sempre se inclinavam ligeiramente para a frente, como se até a tinta tivesse algum lugar para ir. Nora leu suavemente. Ao Conselho de Controle de Enchentes do Condado e ao Comitê de Redesenho. Não selem a câmara manual da roda. Falha hidráulica superior sob pressão do rio
pode exigir acesso de liberação inferior. Remover ou bloquear este sistema elimina o controle final de emergência. A câmara ficou imóvel. A mão de Arthur se fechou em torno da etiqueta até sua borda cortar a pele. Mark encarou o memorando. Ele escreveu isso? Arthur assentiu, mais de uma vez. Nora virou a página. Há notas na margem. Reunião negada. Sem revisão de orçamento. Prosseguir com o selamento. O rosto de Ethan endureceu. Quem assinou? Nora hesitou. A prefeita Carver havia descido metade da escada com um oficial atrás dela. Estava nos degraus inferiores, ouvindo. A luz da câmara iluminou seu rosto exatamente quando Nora leu o nome. Robert Carver, presidente do Conselho do Condado. O pai da prefeita. Ninguém disse em voz alta porque ninguém precisava. A prefeita Carver desceu lentamente da escada. Meu pai acreditava que o redesenho era seguro. Arthur olhou para ela. Meu pai acreditava que não era. Isso não significa que alguém quisesse causar dano. Não, disse Arthur. Significa que escolheram não ouvir. Pela primeira vez naquela noite, a prefeita não tinha resposta preparada. Arthur olhou de volta para o relatório, e a velha lembrança surgiu inteira. Ele tinha 24 anos de novo, de pé fora do moinho, sob uma chuva parecida demais com a daquela noite. Homens se moviam rápido ao seu redor, mas não encontravam seus olhos. Alguém continuava dizendo que havia ocorrido um acidente. Outro dizia que Samuel havia ido aonde não deveria. Então trouxeram o capacete de seu pai. Não o corpo primeiro, apenas o capacete. Havia um amassado na lateral e uma mancha de graxa na aba. Arthur se lembrava de tocá-lo com as duas mãos. Lembrava-se de perguntar o que tinha acontecido. Lembrava-se de um supervisor dizendo: seu pai ignorou o procedimento. Arthur acreditara que a raiva viria primeiro. Em vez disso, veio a vergonha. Essa era a crueldade do relatório. Ele não apenas culpava Samuel, ensinava seu filho a baixar a voz ao dizer seu nome. A voz de Mark quebrou o silêncio. Por que você nunca me contou tudo isso? Arthur olhou para ele. Eu tentei. Não, disse Mark. Então parou. Seu rosto mudou quando a verdade o alcançou. Talvez você tenha tentado. Ele olhou para a roda, a etiqueta, o memorando, o relatório. Todas as peças que havia descartado por anos como velha dor, velha amargura, velhas histórias. Eu pensei que você não conseguia deixar isso para trás, disse Mark. Os olhos de Arthur suavizaram. Eu não conseguia, mas não porque quisesse viver nisso. Mark engoliu seco, porque ninguém acreditou nele. Arthur assentiu. Um rádio chiou no cinto do oficial acima deles. O som vinha quebrado pela estática, mas a mensagem passou. Nível da água na marca de emergência. Repito, marca de emergência. Evacuação inferior incompleta. Ethan voltou ao presente. Pegou o memorando de Nora e o segurou ao lado do mecanismo. Este aviso é exatamente o que estamos vendo agora, disse ele. Falha hidráulica superior sob pressão do rio. Liberação inferior necessária. A prefeita olhou do memorando para a roda. A assinatura de seu pai estava no rodapé de uma decisão que o sobrevivera e agora ameaçava a cidade que ela governava. Do que vocês precisam? Perguntou. Ethan respondeu antes de Arthur. Removemos o pino de travamento. Depois Arthur nos mostra como girar a roda sem romper o eixo antigo. O oficial se mexeu nervoso. E se a roda quebrar? Arthur olhou uma última vez para o memorando de Samuel. Então Benton Reed perde a última chance que meu pai tentou deixar. Outra sirene subiu acima deles, fina e urgente através do piso do moinho. Arthur colocou a etiqueta na mão de Mark. Segura isso, disse. Mark olhou para baixo, para o nome do avô. Desta vez, não parecia envergonhado. Parecia responsável. Arthur se virou de volta para a roda. A verdade havia se aberto. Agora a comporta precisava abrir. O rádio continuava chiando acima deles. Marca de emergência atingida. Evacuação inferior incompleta. Estrada Sul parcialmente alagada. Cada mensagem vinha quebrada pela estática, mas o significado era claro o suficiente. Benton Reed estava ficando 100 minutos, não 100 horas. Arthur ficou diante da roda de 1911 com as duas mãos pendendo ao lado do corpo. O ferro velho aguardava nos feixes das lanternas, negro de idade, frio pela umidade do rio, teimoso como a própria memória. O pino de travamento estava atrás do raio inferior, profundamente enferrujado no suporte. Ethan se agachou ao lado dele. Se quebrarmos o pino do jeito errado, ele pode travar a roda permanentemente. Sim,
disse Arthur. Mark olhou para ele. E se não o removermos? Então nada se move. A câmara ficou quieta, exceto pela água pingando no tijolo e pela pressão baixa e distante do rio contra a comporta. Arthur pegou a barra de ferro, então parou. Não, disse ele. Isso não. Ethan franziu a testa. Por quê? Força demais no ângulo errado. Arthur apontou para o suporte enferrujado. Esse pino não foi feito para ser atacado. Foi feito para ser aliviado. Mark quase sorriu apesar do medo. Você está falando com ele como se estivesse vivo. Arthur olhou para a roda. Máquinas velhas são como homens velhos. Se ninguém escuta, elas fazem você pagar por isso. Pela primeira vez naquela noite, Mark não revirou os olhos. Arthur pediu um martelo, uma chave curta e óleo. Um bombeiro passou tudo para baixo. Ethan segurou a lanterna firme enquanto Arthur limpava a borda do pino com um pano. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam por idade, frio e pela terrível pressão de saber que 50 anos de memória haviam se reduzido a uma peça enferrujada de ferro. Mark, disse Arthur. Seu filho se aproximou. Segure a roda. Não gire. Apenas suporte o peso. Mark colocou as duas mãos no aro. Arthur bateu uma vez na lateral do pino. Nada. Bateu de novo, mais leve. Ainda nada. Ethan olhou para o rádio. Arthur não desviou os olhos do pino. De novo? Perguntou Mark. Arthur balançou a cabeça. Agora esperamos. Pelo quê? Para ver se ele respondeu. Uma linha fina de óleo escuro rastejou pela borda do suporte. Arthur a limpou com o polegar, ajustou a chave meio centímetro e bateu mais uma vez. Desta vez o pino se moveu. Não muito. Menos que a largura de uma moeda. Mas todos viram. A pegada de Mark se apertou. Moveu? Devagar, disse Arthur. Eles trabalharam lentamente. Bater. Esperar. Girar a chave. Bater de novo. Cada pequeno movimento parecia lento demais para as sirenes acima, cuidadoso demais para uma cidade inundando no escuro. Mas Arthur conhecia a verdade do ferro velho. A pressa podia desperdiçar mais tempo do que a paciência. Por fim, o pino deslizou para fora com um arranhão metálico molhado. A roda se moveu sob as mãos de Mark. Ele engasgou. Pai, eu seguro, disse Arthur, embora não segurasse. Não sozinho. Ele colocou as duas mãos ao lado das de Mark no aro. Por um segundo, pai e filho ficaram ombro a ombro na câmara onde Samuel Briggs havia deixado seu nome. Acima deles, uma cidade que havia rido de Arthur aguardava o resultado de uma máquina que tinha esquecido. Abaixo deles, o rio pressionava duro contra o aço. Arthur se inclinou. Mark se inclinou.com, ele. A roda não girou. Mark empurrou com mais força. Não, disse Arthur com firmeza. Não assim. Temos que movê-la. Temos que mover. Lá do jeito certo. Ethan foi para o lado. Tablet em uma mão, lanterna presa sob o braço. A pressão ainda está subindo. Se a ligação engatar, devo ver uma mudança na leitura do bloqueio superior. Arthur assentiu sem tirar os olhos da roda. Diga-me quando ela respirar. Quando ela o quê? Você vai saber. Arthur ajustou os pés, o joelho ruim tremendo. Fechou os olhos por meio segundo e deixou as palmas sentirem a roda. Não a ferrugem, não o frio, a tensão dentro dela. Sinta antes de forçar, filho. Ele se inclinou novamente, não para a frente desta vez, mas para baixo e de lado, seguindo o arco da engrenagem antiga. A roda soltou um gemido baixo. Mark congelou. Continue comigo, disse Arthur. Eles se inclinaram juntos. O gemido se aprofundou. Em algum lugar dentro da parede oeste, um eixo respondeu com uma batida surda, depois outra. Ethan olhou para o tablet. Espere, disse ele. Estou vendo movimento na leitura de pressão inferior. O rosto de Arthur se contraiu. Quanto? Pequeno, mas real. Então continuamos. A roda girou uma polegada, depois duas. A câmara pareceu despertar ao redor deles. A ferrugem estalou. A água tremeu nas frestas do chão. A velha ligação bateu atrás do tijolo como um coração, lembrando seu ritmo depois de décadas de silêncio. O rosto de Mark se contorceu com o esforço. Eu consigo sentir. Arthur respirou através da dor no joelho. Não lute contra ela. Siga com ela. Eles empurraram de novo. Acima deles, um grito veio pela escotilha aberta. A comporta se mexeu. Ethan olhou para cima. Quanto? Não o suficiente. Arthur rangeu os dentes e se inclinou com mais força.
Desta vez, Mark se moveu com ele antes de receber instrução. A roda girou um quarto de volta. Então toda a câmara tremeu. Um estrondo metálico profundo rolou pela parede, tão poderoso que Nora gritou e agarrou a escada. Por um terrível segundo, Arthur achou que algo havia quebrado. Então o som mudou. Tornou-se um rugido. Não dentro da câmara. Lá fora. A comporta estava abrindo. Ethan correu até a escada e gritou para cima. Confirmem movimento. O rádio explodiu em vida. A comporta está abrindo. Repito, a comporta está abrindo. Outra voz veio, quase afogada pela chuva e pela estática. A água está sendo liberada. O nível do rio está baixando na comporta. Ninguém comemorou a princípio. Estavam atordoados demais. Então Mark soltou a roda e olhou para o pai como se o visse claramente pela primeira vez em anos. Arthur manteve uma mão no aro de ferro, respirava com dificuldade. O joelho queimava, os ombros doíam, mas seus olhos não estavam na roda. Estavam na etiqueta na mão de Mark. S. Briggs. Acima deles, Benton Ridge começava a entender que havia sido salva por um sistema que enterrara e por um aviso que ignorara. A prefeita Carver desceu lentamente para a câmara. Seu rosto havia mudado. Não exatamente suavizado, desnudado. A aparência de alguém que acabara de perceber que a sobrevivência não apagava a responsabilidade. Ethan ergueu o memorando de Samuel. Isto precisa entrar no registro, disse ele. A prefeita não respondeu. Arthur olhou para ela. Por décadas, a cidade havia aceitado a versão fácil. Samuel Briggs cometeu um erro. Samuel Briggs ignorou o procedimento. Samuel Briggs morreu porque era teimoso, mas a roda havia girado. A comporta havia aberto. E agora a verdade havia se movido longe demais para ser empurrada de volta para dentro da parede. Arthur soltou o aro e se endireitou tanto quanto seu corpo permitia. Eles vão querer um herói pela manhã, disse baixinho. Mark olhou para ele. Você é um... Arthur balançou a cabeça. Não. Primeiro eles devolvem o nome do meu pai a ele. Acima deles, as sirenes começaram a desaparecer, substituídas pelo rugido distante da água, finalmente se movendo para onde deveria ter se movido desde o início. Mas Arthur sabia que a parte mais difícil não era abrir a comporta. A parte mais difícil seria fazer Benton Ridge admitir por que ela havia permanecido fechada. Quando Arthur saiu da câmara inferior, Benton Ridge já não estava gritando. Estava ouvindo. A comporta havia aberto o suficiente para liberar a pressão contra a parede do rio. A água ainda corria forte pelo canal, mas agora se movia, rugindo para longe das ruas baixas, em vez de subir em direção a elas. Equipes de emergência continuavam trabalhando. Famílias ainda estavam sendo removidas. Estradas ainda estavam alagadas em alguns lugares, mas a cidade já não esperava se afogar. Do lado de fora do velho moinho, pessoas estavam na chuva e encaravam Arthur enquanto ele passava pela porta. Algumas haviam rido dele menos de 2 horas antes. Algumas o haviam chamado de confuso. Algumas desviaram o olhar quando Mark tentou puxá-lo de volta da vergonha. Agora não sabiam onde colocar os olhos. Uma mulher perto da barreira começou a aplaudir. Depois outra, depois várias outras. O aplauso se espalhou irregularmente pela multidão, incerto no começo, depois mais alto, enquanto o alívio procurava algum lugar para ir. Um voluntário gritou. Arthur abriu. Outro gritou. Ele salvou Riverbend. Mark estava atrás do pai, ainda segurando a pequena etiqueta metálica estampada S. Briggs. Olhou para a multidão, depois para Arthur, e pela primeira vez pareceu menos preocupado com o que as pessoas pensavam do nome Briggs. A prefeita Carver saiu do moinho com Ethan e Nora atrás dela. Sua capa de chuva agora estava manchada de lama. A versão pública polida dela havia sido lavada até algo mais humano e muito mais assustado. O chefe de polícia se aproximou dela. Prefeita, o noticiário local está pedindo uma declaração. Ela olhou para Arthur, depois olhou para a multidão. Faremos uma, disse. Um pequeno espaço se abriu perto dos veículos de emergência. Alguém trouxe uma luz portátil de trabalho. Câmeras se ergueram. Telefones apontaram. A prefeita ficou diante do velho moinho com o rio ainda rugindo atrás dela. Arthur soube o que viria antes que ela falasse. Esta noite começou a prefeita Carver. Benton Ridge foi protegida graças à coragem e ao conhecimento de Arthur Briggs. Seu raciocínio rápido ajudou as equipes de emergência a acessar um antigo sistema manual que auxiliou na abertura da comporta.
As pessoas assentiram. As câmeras permaneceram em Arthur. As palavras eram limpas. Limpas demais. Arthur olhou para Ethan. Ethan baixou os olhos. A prefeita continuou. Haverá tempo depois para revisar registros de infraestrutura e determinar quais melhorias precisam ser feitas. Neste momento, nossa prioridade é a segurança, o apoio à evacuação e seguir em frente juntos como cidade. Seguir em frente. Arthur já havia ouvido essa frase antes. Era o que as pessoas diziam quando queriam os benefícios da verdade, sem o custo da confissão. Ele deu um passo à frente. Mark segurou seu braço, não para detê-lo desta vez, mas para sustentar. Arthur olhou para a mão do filho, depois para a prefeita. Com todo respeito, disse Arthur, essa declaração não é suficiente. A multidão se calou. O rosto da prefeita Carver se contraiu. Arthur, este talvez não seja o melhor momento. É o primeiro momento honesto que esta cidade teve em 50 anos. Ninguém se moveu. Arthur se virou para as pessoas atrás da barreira. A chuva escorria pelo rosto dele, mas ele não a enxugou. O nome do meu pai era Samuel Briggs. A maioria de vocês nunca o conheceu. Alguns dos pais de vocês conheceram. Alguns ouviram que ele morreu porque ignorou o procedimento. Alguns repetiram isso até soar como fato. A prefeita olhou para as câmeras. Arthur continuou. Meu pai avisou o condado para não selar aquela câmara manual da roda. Ele escreveu isso, explicou que se o sistema hidráulico superior falhasse sob pressão do rio, a cidade precisaria do acesso de liberação inferior. Ele foi ignorado. Então, quando morreu naquela câmara, o relatório o culpou. Nora deu um passo à frente e ergueu os papéis embrulhados. Encontramos o memorando, disse ela, e o relatório do incidente. Ethan foi para o lado dela. Sua voz estava firme, mas não orgulhosa. Como engenheiro responsável no local esta noite, posso confirmar que o aviso do Sr. Samuel Briggs descrevia o padrão de falha que vimos. O desvio manual existia. A ligação permaneceu ativa. Os planos atuais não o incluíam. Um murmúrio passou pela multidão. A prefeita Carver fechou os olhos por um breve segundo. Arthur olhou para ela. Seu pai assinou a ordem para prosseguir com o selamento. As pessoas se viraram. A prefeita abriu os olhos. Meu pai era presidente do conselho do condado, disse lentamente. E a assinatura dele está no registro. Essa admissão caiu mais pesada que qualquer aplauso. Ela engoliu em seco. Não posso falar pelas escolhas feitas em 1974, mas posso dizer isto. A cidade abrirá uma revisão formal do redesenho, do relatório do incidente e do aviso de Samuel Briggs. Se o registro estiver errado, será corrigido. Arthur não respondeu imediatamente. Havia imaginado esse momento por anos, mas a imaginação sempre o fizera parecer mais alto. Na vida real, era mais silencioso, mais molhado, mais frio, mais doloroso. Então Mark ficou ao seu lado. Há mais uma coisa, disse Mark. Arthur se virou, surpreso. Mark encarou a multidão. Sua voz tremia, mas ele não desviou os olhos. Passei anos pensando que meu pai estava preso a uma velha mágoa. Achei que ele estava se envergonhando. Hoje à noite, aprendi que ele estava carregando algo que todos nós nos recusamos a carregar com ele. Seus dedos se fecharam em torno da etiqueta de Samuel. Sinto muito, pai. Arthur olhou para ele. Aquelas 3 palavras não consertavam 50 anos. Não traziam Samuel de volta. Não apagavam as vezes em que Arthur baixara a voz ao falar de seu pai, mas abriam uma porta que estava selada havia quase tanto tempo quanto a câmara. Arthur colocou uma mão no ombro de Mark. Isso basta por esta noite, disse baixinho. Mas Mark balançou a cabeça. Não, não basta. Ele se virou para a prefeita. Coloquem o nome de Samuel Briggs de volta onde ele pertence. Não como um trabalhador descuidado, como o homem que avisou esta cidade. A multidão ficou em silêncio. Então um homem mais velho no fundo tirou o boné. Meu pai trabalhou naquele moinho, disse ele. Ele sempre dizia que Samuel Briggs sabia mais sobre aquela comporta do que qualquer um. Outra voz veio em seguida. Minha mãe dizia que o relatório nunca pareceu certo. Depois outra. Abram os registros. As palavras se espalharam. Abram os registros. A prefeita Carver olhou para o velho moinho atrás de Arthur, depois para a comporta ainda liberando água na escuridão. Pareceu entender que a cidade havia sobrevivido ao rio, mas não sobreviveria à mentira intocada. Ela assentiu uma vez. Os registros serão abertos, disse, publicamente. Arthur olhou de volta para a porta do moinho.
Pela primeira vez desde 1974, não sentiu como se seu pai tivesse sido deixado sozinho lá dentro. A comporta estava aberta. A câmara estava aberta. E agora, finalmente, também estava aberta a história que Benton Reed havia enterrado com Samuel Briggs. 3 dias depois da enchente, Benton Reed se reuniu novamente do lado de fora do velho moinho. Desta vez, ninguém ficou atrás de barreiras rindo. O rio havia voltado para dentro de suas margens, deixando lama nas varandas, grama achatada e linhas marrons de água nas portas das garagens das ruas baixas. A cidade não estava ilesa. Alguns porões haviam sido arruinados. A Mill Road ainda cheirava a lodo de rio. Voluntários ainda carregavam móveis molhados para fora das casas e empilhavam carpetes arruinados junto ao meio-fio. Mas Benton Reed estava de pé. Só isso deixava as pessoas mais quietas. O velho moinho ficava ao lado do rio na luz pálida da manhã, suas janelas quebradas ainda escuras, seus tijolos ainda rachados, seu telhado ainda cedendo. Nada nele havia se tornado bonito de repente. Ainda assim, as pessoas olhavam para ele de modo diferente agora. Não como uma monstruosidade, não como uma área ribeirinha desperdiçada, não como um prédio esperando para ser demolido. Olhavam para ele como uma testemunha. Uma pequena plataforma havia sido montada perto da entrada. A prefeita Helen Carver estava ao lado dela sem a confiança polida que costumava carregar. A capa de chuva amarela havia desaparecido. Usava um casaco escuro simples e em suas mãos havia uma pasta com cópias de registros. O memorando de Samuel Briggs, o relatório do incidente, o índice de manutenção e a primeira página da correção formal do condado. Arthur ficou perto do fundo. Ele não quis a plataforma, não quis um discurso e, especialmente, não quis que a palavra herói fosse usada de novo. Mark estava ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem, mas não tão perto que parecesse forçado. Era assim que o reparo muitas vezes começava entre homens como eles, não com abraços dramáticos, não com discursos, apenas ficando perto daquilo que ambos tinham medo de encarar. A prefeita Carver foi até o microfone. Benton Reed deve sua segurança esta semana a muitas pessoas, disse ela. Equipes de emergência, voluntários, engenheiros, vizinhos e famílias que ajudaram umas às outras sob pressão. Ela pausou. E devemos outra coisa a um homem que esta cidade falhou em ouvir 50 anos atrás. Ninguém se moveu. A prefeita abriu a pasta. Samuel Briggs avisou o condado em 1974 que selar a câmara inferior da roda removeria o controle final de emergência da comporta. Seu aviso foi descartado. Após sua morte, o relatório oficial o descreveu como um trabalhador que ignorou o procedimento. Com base nos registros encontrados dentro do moinho Briggs, essa descrição era incompleta e injusta. Arthur baixou os olhos. Durante a maior parte da vida, imaginara que a raiva o carregaria por esse momento. Em vez disso, foi o luto. Um luto silencioso. O tipo que não queimava mais, mas ainda tinha peso. A prefeita Carver virou-se levemente para ele. Hoje, Benton Reed restaura formalmente o nome de Samuel Briggs no registro. Não como um trabalhador descuidado. Não como um homem teimoso que recusou o progresso, mas como o homem que tentou deixar a esta cidade uma última saída. A cobertura saiu da placa. Era bronze simples, fixada em um suporte temporário, até que a parede do moinho pudesse ser reforçada. Em memória de Samuel Briggs, trabalhador do moinho e guardião da segurança contra enchentes, cujo aviso salvou Benton Reed muito depois de ter sido ignorado. Com gratidão a Arthur Briggs, que se lembrou, Arthur le m'avait. Depois outra. O nome de seu pai vinha primeiro. Isso importava mais do que ele conseguia explicar. Aplausos surgiram, mas eram mais suaves que os aplausos depois que a comporta abriu. Aquilo não era alívio procurando para onde ir. Era respeito, e o respeito tinha outro som. Mark olhou para a placa por um longo tempo. Eu deveria ter perguntado a você, disse ele. Arthur manteve os olhos à frente. Perguntado o quê? Por que você nunca deixou isso para trás? Arthur inspirou devagar. O ar ainda cheirava levemente a lama e chuva velha. Não sei se eu teria respondido direito. Mark assentiu. Talvez. Mas eu ainda deveria ter perguntado. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então Mark enfiou a mão no bolso do casaco e tirou a pequena etiqueta estampada S. Briggs. Ele a havia limpado cuidadosamente.
As letras ainda estavam gastas, mas agora estavam claras. Nora disse que ela deveria ir para o arquivo, disse Mark. A menos que você queira ficar com ela. Arthur olhou para a etiqueta na palma da mão do filho. Houve um tempo em que ele a teria guardado escondida em uma gaveta, tirando-a apenas quando a memória doce demais para ignorar. Mas esse era o jeito antigo, o jeito solitário. Não, disse Arthur. Deixem que a guardem onde as pessoas possam vê-la. Mark fechou a mão em torno dela, depois assentiu. Perto da plataforma, Ethan Cole conversava com 2 engenheiros do condado e um inspetor de segurança contra enchentes. Ele havia aberto novos diagramas sobre o capô de uma caminhonete, mas desta vez o sistema antigo estava desenhado em vermelho ao lado do moderno. A roda permanece acessível, disse Ethan, não cerimonial, funcional. Construímos uma entrada protegida, reforçamos a câmara, documentamos a ligação e treinamos equipes na sequência manual. Um dos engenheiros perguntou, você realmente acha que um dia vamos precisar de uma roda de 1911 de novo? Ethan olhou para Arthur. Acho que Benton Ridge já respondeu isso. Dentro do moinho, Nora Whitcomb havia montado uma mesa dobrável com caixas de arquivo, luvas e etiquetas. Trabalhava com cuidado, colocando o memorando de Samuel em uma capa protetora, depois o relatório corrigido, depois o índice de manutenção. A etiqueta iria junto com eles. Não enterrada, não como rumor, não dependente da memória de um velho, registrada. Isso também era uma forma de misericórdia. Mais tarde, depois que a multidão diminuiu e os carros de reportagem foram embora, Arthur entrou no moinho com Mark, Ethan, Nora e um pequeno grupo de estudantes locais cuja professora os trouxera para testemunhar a dedicação. As luzes temporárias ainda estavam presas ao longo da sala da turbina. A escotilha de serviço havia sido protegida com uma nova grade. Lá embaixo, a câmara aguardava, não mais secreta. Arthur foi devagar até a roda de 1911. Um menino olhou para ela e perguntou, ela ainda funciona? Arthur sorriu de leve. Funcionou quando precisava. Colocou as 2 mãos no aro. Não para abrir a comporta desta vez, apenas para mostrar a eles como um homem escutava antes de forçar qualquer coisa. Mark ficou ao lado dele, perto o suficiente para ajudar se o joelho de Arthur falhasse, mas não estendeu a mão cedo demais. Arthur girou a roda apenas 1 polegada. O ferro velho produziu um som baixo e constante. 3 dias antes, aquele som havia sido enterrado sob concreto, orgulho e silêncio. Agora ecoava pela câmara enquanto as crianças escutavam. Arthur olhou para a roda, depois para os estudantes, depois para Mark. Pela primeira vez em 50 anos, o moinho Briggs não parecia o lugar onde ele havia perdido o pai. Parecia o lugar onde Benton Ridge finalmente o havia encontrado.